Olá, sejam bem-vindos. Dando continuidade à parte 3 de introdução à radiologia, nós vamos começar a falar um pouco sobre proteção radiológica. Nessas duas primeiras imagens aqui que a gente está vendo, a gente tem dois aparelhos iniciais, aparelhos bem rudimentares, em que a gente conseguia ter uma noção bem plena de como era essa situação de exposição tanto do paciente quanto do operador. Por quê? Como não era conhecido dosagem de radiação, efeitos da radiação, o operador, devido à necessidade da visualização na tela de fluoroscopia, ele ficava bem próximo ao paciente. E como ele não tinha conhecimento de doses de radiação e de exposição, ele não via mal nenhum nisso, tá? Então o operador ficava com o rosto colado na tela intensificadora, próximo da fonte de emissão. Então a exposição era muito alta e não tinha nenhum tipo de controle em relação a isso. E aí a gente teve uma das primeiras ocorrências de óbito devido à exposição descontrolada à radiação daquela época, que foi o Clarence Daly, que era o auxiliar de Thomas Edison. Ele foi assistente durante o processo de fabricação dos kits de radioscopia que Edison fazia na época. Ele faleceu aos 39 anos, após passar por amputações, queimaduras intensas. Ele teve linfonodomegalia, supostamente, não tem nenhum registro oficial sobre, mas supostamente ele teve também problema de câncer de sistema digestivo. Então ele teve diversos problemas, faleceu antes dos 40 anos, devido à exposição excessiva à radiação, tá? Nos equipamentos que eles estudavam e fabricavam na época, devido à ignorância, à falta de conhecimento da época. Então, o início da proteção radiológica tornava a prática muito difícil para o operador, porque os aventais de chumbo eram muito pesados e eram utilizados também capacetes de metal. Essa foto aí, dessa armadura bem estranha, eram os equipamentos de proteção radiológica que a gente tinha acesso nos primórdios da proteção. Então era muito difícil a movimentação do operador durante o processo, devido à vestimenta ser muito desconfortável. Mas era o que se tinha na época, porque a intenção era proteger e não se tinha conhecimento de detalhes sobre. Então protegia tudo, igual uma armadura. Em 1908, a gente tinha esse tipo de equipamento, então o operador ficava muito próximo da fonte de radiação, muito próximo do paciente. Aqui a gente tem uma válvula triodo, que foi inventada por Lee de Forest, tá? E aí já se estudava a natureza do raio-x como uma onda eletromagnética, já era um estudo mais específico. O tubo de raio-x inicial, elétrons através da formação dos raios-x, que eram oriundos de gases no interior do tubo. Então era possível determinar a quantidade de radiação e padronizar as técnicas. Por quê? Devido a essa produção de elétrons ainda não ter uma proporção exata, não tinha como fazer o que a gente faz hoje em dia, que através da verificação da espessura da estrutura, a gente determina a técnica que vai ser administrada. Então, na época, era produção de energia e emissão de energia, sem controle de quantidade, de intensidade. Então, automaticamente, a exposição era desenfreada. Aqui tem uma foto de uma chapa dos pulmões, tá? A gente chamava de chapa na época porque o filme tinha base rígida. Nesse caso aqui da foto específica era uma base de vidro, tá? Então fazia a impressão da imagem numa chapa de vidro. Então chamava de chapa. Antes de chamar de radiografia e antes de hoje em dia, que é o digital.
O radiologista americano Hollis E. Potter criou um sistema que permitia a mobilidade da grade. Então, antes, a grade que filtrava a radiação secundária, a radiação espalhada, ela era fixa, então automaticamente ela aparecia na imagem, ela sombreava a imagem, então ela proporcionava uma perda de qualidade. Com os estudos avançando, ele percebeu que o movimento causava apagamento na imagem, tá? Um movimento sequenciado, um movimento ritmado, e aí ele colocou movimento nessa grade. Então, atualmente, a grade se movimenta durante a exposição para que ela não apareça no exame, tá? O nome desse efeito chama efeito fluorocinético. Ele é utilizado em vários outros processos, mas a implantação foi na gaveta Potter, que depois passou a se chamar Potter Book, que é o nome que a gente usa atualmente. Potter do Hollis e o Buter do outro cara que veio com mais informações aí, tá? Então, dentro da radiologia, a gente tem várias situações em que isso ocorre. Em que você tem o nome de alguma coisa, vamos dizer assim, e ele é a forma da união de dois sobrenomes, vamos dizer assim. Porque foram duas pessoas que juntas estudaram sobre aquela coisa. No posicionamento, a gente tem isso nos métodos, ou seja, o cara estudou sobre a incidência do tornozelo, descobriu que com tantos graus de angulação dava para ver isso, isso e isso, e aí ele fez a pesquisa sobre, publicou a pesquisa foi consolidada, e aí o método ganhou o nome dele. Dentro da radiologia, a gente tem isso acontecendo com muita frequência em várias etapas diferentes. Então, a gaveta Potter Book é a mesma gaveta que a gente utiliza atualmente, tanto na mesa de exames, quanto no book vertical, na estativa. Primeiro tubo de raio-x com anodo giratório, que permitia a melhoria na qualidade do exame e a redução do tempo de exposição. Por quê? Devido ao anodo giratório, ele consegue direcionar esses elétrons para a janela de ejeção, tá? Isso aumenta a durabilidade do anodo, porque os elétrons não vão se chocar sempre no mesmo lugar, porque ele está girando durante esse choque de elétrons. Então, não tem aquela ação sempre no mesmo lugar que deteriora com mais rapidez. Então, ele se chocando em lugares diferentes, a durabilidade do anodo aumenta. Aí aqui a gente fala novamente da briografia, para poder mostrar aqui, ó, por exemplo, comparado aqui nessa foto de baixo, comparado com uma caneta, o tamanho que tinha a impressão da imagem radiográfica do tórax nessa briografia, tá? Então era feito esse cartãozinho que está em cima, com algumas informações do paciente, e essa radiografiazinha pequenininha anexada ao exame do paciente, tá? Então, isso permitiu que o custo desse exame fosse bem diminuído. Então, poderia ser feita uma quantidade maior de exames com um custo menor. Então, por isso é que a briografia, na época, deu esse grande auxílio no mapeamento da tuberculose, tá? Era uma doença que estava explodindo na época. Os pacientes necessitavam, era uma demanda muito grande de solicitação desses exames, mas ele tinha um custo muito alto. Então, a briografia pôde possibilitar a diminuição de custo e ampliar mais a oferta desses exames, tá? Aqui tem o primeiro protótipo de uma processadora automática de 1942. O tempo total de revelação levava 40 minutos. 40 minutos entre uma radiografia e outra, nos momentos atuais, é inviável, tá? Mas na época a gente não tinha outra opção, então demorava 40 minutos para saber se ficou bom ou não o exame, para poder liberar o paciente. Olha o tamanho da processadora comparada com o tamanho da moça aí próximo dela. Aqui a gente tem as imagens dos primeiros sistemas de ultrassons com objetivo médico, tá? A ultrassom era utilizada antes desse período, mas a partir de 1948, 49, ela começou a ser utilizada para objetivos médicos, tá?
As imagens eram em preto e branco e elas tinham pouquíssima definição. Se hoje em dia as imagens de ultrassom já são difíceis de interpretar, imaginei nessa época. Aqui a gente tem foto de 2 equipamentos de ultrassom. O paciente ficava deitado dentro de uma bacia cheia d'água. Era emitida uma frequência sonora, tá? Semelhante ao sonar, ao radar, à geolocalização que o morcego utiliza para se locomover, tá? Então é emitido um som. Esse som chega até o obstáculo, ultrapassa ou não esse obstáculo, então ele gera um contorno ao redor desse obstáculo, e aí o transdutor, que é uma parte do equipamento, capta um eco voltando desse objeto, e aí ele transforma esse eco em imagem visual pra gente, tá? Aí aqui a gente tem a foto de intensificadores de imagens que deram origem ao arco cirúrgico, ou arco em C que a gente usa atualmente. Esse modelo é de 1955, ele foi lançado pela Philips, tá? Então aí a gente consegue ter uma noção de que algumas empresas que produzem equipamentos médicos estão há muitos e muitos anos no mercado, tá? Philips, Siemens, que foi a primeira, GE, são fabricantes que estão há muito tempo no mercado de equipamentos médicos. Aqui a gente tem 2 processadoras automáticas da Kodak, tá? De 1956, a Kodak ela fornecia películas radiográficas e também fornecia processadoras e produtos químicos para revelação, tá? Então, a gente tinha, numa situação ideal, a gente tinha um químico de revelação que era compatível com uma película radiográfica que era compatível com uma processadora. Claro que nem sempre isso acontecia, então às vezes a gente tinha a película radiográfica de um fabricante, o produto químico de outro fabricante e a processadora de outro fabricante, tá? Mas o ideal era que elas tivessem essa compatibilidade, mas nem sempre isso acontecia. E a gente trabalhava assim mesmo, nunca foi problema. Aqui embaixo tem um esqueminha de como era o processo. Então, no sistema automático a gente tinha revelação, fixação da imagem, lavagem da película radiográfica, secagem da película radiográfica e aí a película era ejetada da processadora, tá? Então, esse processo no começo levava 40 minutos, depois baixou para em torno de 20 minutos e ficou entre 15 a 20 minutos. Depois passou a 1 minuto e meio, 2 minutos e aí depois passou para alguns segundos e aí veio o digital. Mas nunca foi um processo rápido não, tá? E também as processadoras, elas tinham o problema de falta de manutenção ou quando elas iam ficando mais antigas, os rolos que passavam a película ao longo dela iam se desgastando e aí a película caía dentro de uma das etapas e dependendo da etapa, por exemplo, se ela caísse dentro do revelador, ela ia sendo revelada continuamente e aí ela acabava ficando escurecida ou o rolo girava em falso e arranhava a película. Então a gente tinha muitos problemas com o processamento, mesmo ele sendo automático, porque as processadoras iam ficando velhas, tá? O sistema digital ele é muito mais automatizado, ele é muito mais eficiente e extremamente rápido, não tem nem comparação. Aqui a gente tem a demonstração de como era a película, tá? Então a gente tinha uma base plástica de poliéster, que era transparente, triacetato, e os cristais eram fotossensíveis, tá? Então eram sensíveis à luminosidade e tinha um brometo de prata, tá? Então essa película, ao ser processada através do processamento químico, que a gente chamava de processo molhado, a gente liberava resíduos. Então somava o resíduo da película, que era o brometo de prata, era, vamos supor, pozinho de prata,
que se somava ao resíduo químico do processo de revelação. Na soma, essa água, vamos dizer assim, ela não podia ser jogada no esgoto comum. Ela tinha que ser separada para poder ser desprezada de forma correta. Ela não podia ser jogada no esgoto, tá? Porque ela tinha resíduos químicos e tóxicos ao ambiente. Então, todo esse processo de revelação, ele gerava muitos resíduos, era um processo demorado. Então, quando passou a ser digital, você teve 90% de benefícios sendo trazidos com esse processo, tá? Custo e benefício. Melhorou muito. Aqui a gente tem os aparelhos modernos da época de 60, tá? Aparelhos de ultrassom, aparelhos de raio-x adaptados para mamografia, aparelhos de fluoroscopia. Eram bem rudimentares assim, mas para a época eles eram moderníssimos, era uma tecnologia de ponta. Aqui a gente tem o primeiro protótipo de um mamógrafo, tá? Ele tinha já o anodo de molibdênio. No raio-x convencional a gente usa o tungstênio em larga escala, tá? O molibdênio, ele consegue fornecer uma energia maior do que o tungstênio, então ele é bastante utilizado em mamografia, quase que isoladamente é utilizado o molibdênio, mas você tem molibdênio e tungstênio também. Ele foi lançado por Charles Gross em 1965. Em 69 foi adicionado o cone para compressão da mama, que é o processo utilizado até hoje, mas sem o cone. Hoje em dia é uma placa de acrílico que nos auxilia a fazer essa compressão. O primeiro protótipo de um tomógrafo foi produzido por Hounsfield, que era um engenheiro inglês, tá? Ele não era da área médica, ele era um engenheiro elétrico e o serviço foi feito junto com um físico, tá? Por Cormack, em 1970. Então, se você for comparar a tomografia com os outros processos de diagnóstico por imagem, a tomografia e a ressonância são as caçulas desse processo, que elas são de 70 até 75 mais ou menos, os primórdios de cada uma delas. A construção da primeira máquina dedicada à tomografia computadorizada ocorreu na Inglaterra e grande parte da pesquisa foi mantida financeiramente pela banda Beatles, tá? Então, os The Beatles, eles financiaram grande parte da pesquisa da tomografia. Em 1971 foi realizado o primeiro exame do crânio, foi realizado através do método de tomografia, tá? Em Londres. O aparelho era da EMI. O tempo de exame foi de 2 horas e 30 minutos, então o paciente ficou sendo exposto à radiação por 2 horas e 30, 2 horas e meia. E o tempo de reconstrução da máquina levou 9 dias. A máquina levou 9 dias para reconstruir essa imagem do crânio. Essa imagem aqui, ó, bem rústica, bem feinha, mas era o que a gente tinha na época. A primeira geração de tomógrafos fazia apenas imagens axiais e era essa imagem aqui, tá? Sem qualidade nenhuma. Logo após foi introduzida a escala de cinza, que a gente conhece atualmente como escala de Hounsfield, tá? Na tomografia, a gente tem um processo de aquisição de imagens através de raio-x, então a imagem visual que a gente tem de pronto é uma imagem baseada nos padrões de tons de cinza que são de acordo com as diferentes absorções de radiação, tá? Atenuações e absorção. Então, as densidades diferentes dos órgãos tornam imagens de padrões diferentes de tons de cinza, que visualmente nós temos uma limitação dentro dessa escala que nós enxergamos ou não. Então, essa escala, ela facilita na hora de determinar qual é a densidade do material visualizado, tá? Então, a gente tem, por exemplo, água. Dentro dessa escala, a água representa o zero. Então, se eu tenho 0,01, 0,02, não é água, mas a densidade é próxima.
Se eu tenho osso, que é mais 1000, e eu tenho 999, não é osso, mas a densidade é próxima. Então, é possível traçar uma exatidão em relação à densidade do que está sendo visto ou uma possibilidade, tá? Então, isso facilita muito o padrão visual para poder identificar a estrutura que está sendo visualizada, tá? Em 1970, Raymond Damanian descobriu que a ressonância poderia ser usada como instrumento de diagnóstico. Em 1971, um químico americano criou a técnica dos gradientes, que vamos dizer assim, os ímãs, tá? Que é utilizada até hoje na ressonância. Em 1973 foi apresentada a primeira imagem de um organismo vivo na ressonância. Foi imagens de um molusco, tá? Essa imagem foi realizada em Nova York. Essa imagem aí, ó, que a gente tem aí, essa foi a primeira imagem de ressonância. A gente tem aqui a demonstração de como é que era um ecrã, tá? Então, quando a gente utilizava a película radiográfica, antes de ser digital, a gente tinha dentro do cassete, que era o local onde a gente armazenava a película para que ela não fosse exposta à luz e não estragasse, a gente tinha o ecrã. A função do ecrã era receber a energia da radiação e transformar ela em luminosidade para poder sensibilizar a película radiográfica, porque a película radiográfica, devido à sua composição, ela era mais sensível à luz do que à radiação. Então, para sensibilizar a película, eu precisava de mais radiação do que eu precisaria de luz. Então, para não ter tanta radiação assim, colocava-se o ecrã e aí ele recebia a energia e intensificava, tá? Através de fosforescência ou fluorescência. A galera mais antiga lembra de interruptores de luz que, quando a gente apagava a luz, eles ainda ficavam acesos por um períodozinho. Isso era por causa da fosforescência ou fluorescência. O material dentro do interruptor absorvia a energia da luminosidade e aí ele ficava emitindo essa luminosidade por um tempinho e depois ele apagava, tá? Hoje em dia não se utiliza mais porque é um material caro. Então, os interruptores hoje em dia não ficam mais acesinhos por um tempinho como ficavam antigamente. Ponteiros de relógio, várias outras coisinhas tinham esse processo fluorescente ou fosforescente, que conforme a digitalização foi entrando em campo, esses materiais, por serem caros, não terem em grande quantidade, acabaram caindo em desuso, tá? Em 1976, Mansfield, que era um físico britânico, e seus colegas criaram a primeira imagem de uma parte do corpo humano, que foi o dedo, e foi através do primeiro aparelho linear, exame em tempo real, ou seja, foi feita a imagem e a imagem foi visualizada. Isso foi o tempo real, tá? O início dos tomógrafos de corpo inteiro, que foi a segunda geração de tomógrafos, ele fornecia uma imagem em cortes e demoravam 5 minutos para ser realizado. Em 1978, a quarta geração de tomógrafos produzia cortes individuais e o tórax e o abdômen inteiro demorava em torno de 45 minutos para ficar pronto. O tomógrafo por emissão de pósitons, que é o PET-TC, que a gente usa atualmente, claro, com uma tecnologia mais avançada do que essa da época, tá? Foi desenvolvido por Hoffman e Michael Phelps, não o Michael Phelps, um nadador que a gente conhece, um outro antes desse, em Washington, tá? Nos Estados Unidos. Eram esses equipamentos aqui, ó, grandões. Foram geradas as primeiras imagens em cortes ou fatias e em 3D, que informavam cerca de estudos funcional dos órgãos já na época, tá? Sobrepõe imagens metabólicas ao PET-TC, as imagens anatômicas de TC. Então já era possível fazer marcações, por exemplo, para medicina nuclear, tá? Nessa época. Aí aqui as evoluções das imagens em PET-TC,
A gente começou com essa primeira fileira de imagens aí de baixo para cima e a gente chegou nessa última fileira de baixo. Parece que é uma imagem feia desde o começo ao fim, mas não, o padrão de imagem melhorou muito, o padrão visual. A imagem de PET-TC, ela não é uma imagem de diagnóstico, por exemplo, semelhante à TC tradicional, que hoje em dia pode ser feita até em 4D, ou da ressonância, que já começou sendo 3D, tá? É um padrão diferente. A função do PET é visualizar uma outra coisa, vamos dizer assim, tá? Em 1983, o primeiro aparelho de ressonância magnética foi instalado no Departamento de Radiologia da Universidade de Manchester, na Inglaterra, tá? É esse equipamento aqui, imenso. Não que hoje em dia seja pequeno não, mas esse era bem esquisito. Parecia um robô. Em 1989, a tomografia passou a ser helicoidal, ou seja, girava em torno do paciente. Em 1998, a tomografia helicoidal tinha cortes simultâneos, que é o multi-slice, que a gente tem muito atualmente. Então, a gente faz, por exemplo, um jogo de 64 cortes, 120 cortes, todos ao mesmo tempo. Isso acelera muito o tempo de exame. A tomografia deixou de ser apenas axial e passou a fornecer múltiplos planos de corte através da reconstrução. Então, além do axial, que é o tradicional que a tomografia oferece, através da reconstrução eu tenho planos coronais e sagitais e, unindo todos eles, eu tenho a imagem 3D. Aqui a gente tem as imagens atuais. Aqui é uma angio-TC, o primeiro é o corte axial, o do meio é um coronal e o último aqui é um sagital, uma angio-TC de abdômen. Aqui a gente tem em 1990 a introdução da mamografia digital. Atualmente a gente tem a mamografia de alta resolução e a gente tem a tomossíntese também. Ressonância magnética, primeira imagem um corte sagital, a do meio um axial e aqui no cantinho uma angio, finalzinho de abdômen e parte proximal de membros inferiores. Aqui a gente tem a evolução dos aparelhos de ultrassonografia, aquela bacia cheia d'água onde o paciente ficava dentro. O outro que já foi uma evolução, mas ainda era bem estranho, bem rústico. O primeiro aparelho parecido com o que a gente tem agora e o modelo mais próximo do que a gente tem agora. A gente ainda tem desse, mais antiguinho, e tem uns mais bonitinhos, menores. A gente tem atualmente ultrassonografia portátil, que é tipo uma maletinha. Praticamente todos os anos, conforme a gente tem eventos de diagnóstico por imagem, são anuais esses eventos, tá? Os fabricantes vão levando nova tecnologia para mostrar para o mercado, tá? Então, a evolução é constante. Aqui a gente tem também evoluções de equipamentos de raio-x convencional, o telecomandado, o arco em C, arco cirúrgico, transportável, digital, que é o que a gente tem atualmente. Aqui a gente tem processo de digitalização de imagens, tá? Então a gente tinha antigamente, que a gente chamava de câmara clara e câmara escura. A câmara escura era onde a gente fazia a reposição da película dentro do cassete, do chassi. A gente pegava uma película virgem que não tinha sido utilizada ainda dentro da salinha escura, colocava dentro do chassi, retirava a que a gente realizou a imagem e colocava na processadora. Isso tinha que ser no escuro, porque se a película tivesse contato com a luz, a gente estragava ela, tá? Aí aqui a gente tem o começo do digital, que a gente tinha o que a gente chama de semi-digital, no qual a gente precisa pegar o cassete onde a gente fez a imagem digital e descarregar ele num equipamento. E a gente tem o que a gente chama de 100% digital, que a gente faz a imagem e através de transmissão via rádio, essa imagem vai direto para o computador sem precisar descarregar o cassete. Aqui a gente tem uma workstation, que é uma estação de trabalho, onde a gente tem a imagem digital no computador, onde a gente pode manusear essa imagem antes de mandá-la para o sistema, mexer em contraste, em nitidez, em resolução, ampliar, recortar, fazer diversas coisas, identificar.
É a mesma forma de manusear uma imagem digital em qualquer processo. Aqui a gente tem uma imagem digital que pode ser impressa numa película, a gente pode imprimir em papel fotográfico e até em papel comum. A gente pode mandar essa imagem para um CD, pode mandar para um disquete, pode mandar através do sistema, né, para a nuvem, pode enviar para um receptor, por exemplo, os médicos que laudam, os radiologistas que laudam essas imagens, eles têm acesso ao sistema e eles podem, através do computador de casa ou de qualquer lugar, acessar essas imagens dentro dessa nuvem e fazer o laudo, tá? Aqui a gente tem a comparação evolutiva de uma radiografia de pé nos primórdios e uma radiografia do pé digital. Diferença de qualidade, a melhora na qualidade da imagem. Aqui a gente tem a evolução da ultrassom, das primeiras imagens aqui na nossa esquerda e as imagens em 4D à direita aqui, né? Em que a gente consegue ver até a fisionomia do bebê. Aqui a gente tem a evolução da tomografia, a melhora na qualidade da imagem. As primeiras imagens apenas axial do crânio, à esquerda, e as reconstruções que a gente tem possibilidade de fazer de uma tomografia do abdômen, tá? Aqui na direita. A imagem, a antepenúltima da esquerda para a direita é a mesma imagem da última da direita, são reconstruções de uma mesma imagem, tá? Evolução da ressonância, das primeiras imagens, as reconstruções de uma anjo de crânio, uma anjo ressonância de crânio, em que a gente está vendo apenas o sistema circulatório da região, vasos da região. E o que ainda será que está por vir a nível de tecnologia diagnóstica? É praticamente um universo que a cada ano surge uma enormidade de novos itens, tanto a nível de melhorias dos já existentes, aperfeiçoamento dos já existentes, como novas tecnologias, tá? Então, dentro da área da saúde, automaticamente já é um processo evolutivo constante. Dentro do diagnóstico por imagem, você tem fabricantes, vamos dizer assim, lutando entre eles para trazer melhorias tecnológicas essas às quais a gente precisa se adequar. Então, o nosso aperfeiçoamento tem obrigatoriedade de ser constante, tá? Se a gente ficar 1 ano sem se atualizar, a gente está quase que 5 anos para trás, tá? Então, o aperfeiçoamento precisa ser constante. E nós terminamos por aqui essa etapa, espero que vocês tenham gostado, até a próxima.